Então vamos iniciar a nossa reunião, dando sequência ao estudo deste livro, que traz a nós um manancial, traz a nós conhecimentos da vida do Cristo, e é tão importante adentrarmos nesses conhecimentos para que isso possa refrigerar as nossas almas, acerenando e dando um norteamento novo à nossa existência. Rogamos, Senhor Jesus, que esses benfeitores amigos vinculados à nossa casa, a dona Emília Santos, o tio Rolandinho, a tia Bebel, meu pai, a dona Irma Ragazzi Martins, a dona Benedita Fernandes e tantos outros espíritos possam estar dando todo o suporte, toda a proteção e todo o amparo a este estudo que iremos continuar. E assim, contando e agradecendo desde já, é que vamos iniciar este estudo, que assim seja. Então, nós vamos dar sequência agora, adentrando ao capítulo 9, a calúnia vitoriosa. Jesus foi acompanhado pelas criaturas humildes com devoção pura e sincera. Porque aqui ele está colocando isso, porque a princípio Públio Lentulus havia reparado que os discípulos mais próximos, as pessoas, haviam agora como se esquecido, como se ficassem agora afuguentadas, e ele está nos relatando que as pessoas mais simples, com devoção, com profundidade, acompanharam. Ana e Simão contemplaram os martírios do Senhor sob o açoite infamante, cheios de lágrimas angustiosas, esperando a justiça divina. Mas então, olha o que aconteceu. Eles esperavam, como Maria também estava esperando, e se perguntava: por que, Senhor? Por que isto? Mas quando algo se faz inevitável, as pessoas que têm esta fé esta de convicção plena, o que elas fazem? Elas começam a aceitar e começam a buscar a compreensão do fato. Buscaram o patrocínio de Lívia junto ao governador, porque era inevitável com quem eles podiam contar, o que eles imaginavam fazer Ana e Simeão, o senhor, o seu tio da Samaria, para que pudesse dar algum apoio. Então foram junto ao governador, enquanto o cortejo se punha em marcha. Então eles viram que o cortejo estava iniciando-se rumo ao Gólgota, rumo ao Monte das Caveiras. Então eles acompanharam. Quando eles perceberam que o fato era inevitável, o que eles fizeram? Prontamente se locomoveram, se movimentaram em direção à casa de Lívia. Ana adentra a casa e diz: o profeta já está a caminho da morte ignominiosa na cruz, entre ladrões. Então, ela traz a notícia angustiada, ela traz essa notícia a Lívia desta forma. Como? Responde Lívia. Se a prisão data de tão poucas horas, como isso é possível? Ela sabia de todo o processo, de um processo judiciário, sabia que Roma primava pelo direito, primava pela busca junto às pessoas do direito de cada uma delas. Vimos implorar o vosso auxílio, senhora, junto ao governador, para um esforço derradeiro pelo Messias. Isto aqui era algo que fez com que Lívia recapitulasse todos os fatos em que ela estava agora junto ao governador Pôncio Pilatos e viu que ela precisava avaliar todas as questões. Uma condenação sem estudo, sem exame, é possível? Pondera Lívia. É possível isso ocorrer? Vive este povo sem outra lei que não seja da barbárie? Então, ela está se colocando: será possível isso? Ela que sabia que o processo demandava longo tempo. Estudiosos, como, por exemplo, a Hanin, que é um judeu que faz uma análise deste processo, ele acha que o processo se estendeu, e não é real. Públio Lentulus, Emmanuel, aqui está nos trazendo os fatos. E os fatos foram esse. Ele era alguém que estava em loco, estava vivendo aquela realidade e viu que foi sumário, foi breve, mesmo porque Jesus não pleiteou nada. Jesus não pleiteou. Paulo vai pleitear a sua cidadania romana para que ele pudesse ir a Roma ser julgado. Jesus se exime de tudo isto e está ela preocupada com a realidade. Onde estaria Públio? Pensou agora a Lívia.
Lívia examinou toda a situação, recordando igualmente os bens infinitos que o seu coração havia recebido. Então, ela está agora avaliando a situação. Públio não iria saber. Segundo, ela examinou aquele cortejo, aquela tentativa de sedução que Pilatos fez junto a ela. Tudo isso ela passou rapidamente numa avaliação. No entanto, ela fez também esta avaliação. Os bens que ela havia recebido eram infinitos e, portanto, ela precisava retribuir de alguma forma. A gratidão é algo natural de almas superiores. A gratidão é algo que faz com que as pessoas queiram, de alguma forma, mostrarem que elas são gratas por aquilo que receberam. E ela havia recebido não apenas a cura da filha, ela havia recebido o amparo, a orientação em vários momentos, em vários episódios. Dentre aqueles episódios, quando ela vai até ao encontro dele, ele fala a alma dela. E como se estivesse iluminada por uma força superior que lhe fazia esquecer todas as preocupações transitórias da terra. Então, é como se algo estivesse a envolvendo-a para que ela fosse até lá. Ela estava colocando em risco a sua reputação? Estava. Ela estava colocando em risco agora a sua vinculação a Públio Lentulus, mas ela tentou de tudo. Mas a sua consciência era pura. A sua consciência não estava maculada de nenhum pensamento errado, nenhuma atitude inferior. Está bem, Ana. Irei em tua companhia pedir a proteção de Pilatos para o profeta. Isso aí era algo que era contra a natureza dela. Por quê? Porque ela sabia da ousadia, sabia como Pilatos iria tratá-la, pois ela percebeu tudo isso e nunca deu mostras de simpatia, nunca deixou que ele avançasse o sinal. No entanto, ela estava diante de algo que era para ela profundo, a vida do mestre, a quem ela não apenas reverenciava, não apenas seguia, mas ela tinha uma gratidão profunda por tudo que havia recebido. Em trajes galileus, seguiu e refletia: não seria temeridade procurar o governador sem o conhecimento do marido? Ela imaginou isto, mas ela sabia que também era algo que precisava ser feito para agora. Afinal de contas, ele estava seguindo já rumo à crucificação. Foram esses os apontamentos que trouxeram a ela. E ela sabia que eram reais. E a partir daí, o que ela fazia? O que ela faria? O palácio ali estava já com poucas pessoas. Ela vai agora ao encontro de Sulpício, imaginando com uma maneira pura, sem malícia alguma, buscar a proteção de Jesus. Então, seu coração, porém, sancionava plenamente aquele derradeiro esforço. Neste conflito interior da razão e do sentimento, depara-se com Sulpício. Então, ela depara-se com Sulpício, e Sulpício já imaginou que houvesse alguma coisa. Ele fazia agora as concatenações. Ele viu aquela conversa, ele ouviu de forma desvirtuada a conversa de Pôncio Pilatos com ela. Ela viu agora o rapto do filhinho. Então, ele viu, então ele imaginou que houvesse alguma coisa. E imaginou agora que ela estivesse se aproveitando de uma circunstância em que o palácio vazio e ela vai ao encontro de Pôncio Pilatos. E ela estava sabendo, não estava, que na sala ao lado, contígua, estava Pilatos, os patrícios romanos, dentre eles Públio Lentulus, e dentre outros, Cláudia, Fúvia. Fúvia foi logo avisada de que algo estava ocorrendo. Então, a quem se dirigiu a Sulpício com o máximo de confiança e inocência, solicitando uma audiência. O que ele fez? Ele colocou ela num quarto, que era o quarto em que Pôncio Pilatos tinha envolvimentos com as mulheres. Então, ele estava imaginando que o fato era real. Ele estava imaginando que o fato era fato consumado. Na cabeça doentia de alguém que só vê aquela inferioridade, aquela malícia, e faz com que os outros sejam avaliados pelo seu critério, pelo seu diapasão, isso era algo comum, era algo que estava ocorrendo. E ela solicita uma audiência
quanto à dolorosa situação de Jesus. E aqui está Fúvia vendo aquela situação. E o que Fúvia vai fazer? Fúvia vai adentrar agora naquela sala para que ela pudesse falar com Públio Lentulus, chamando a ele. Públio Lentulus resiste, Públio Lentulus não quer ir, Públio Lentulus não acredita. Sulpício levou a um gabinete perfumado. Perfumado porque é cheio de lascívia, cheio de sensualidade, onde Pilatos recebia visitas de mulheres de conduta equívoca. Fúvia acompanhou tudo, senhor governador, sem o consentimento prévio de meu marido. Venho suplicar. Então, agora a Lívia está conversando com o governador e está dizendo a ele: sem o consentimento e sem o conhecimento prévio do meu marido, venho suplicar a absolvição do profeta. Veja bem, mas nisto, Lívia, ou Fúvia está aqui, está plantando junto a Públio Lentulus aquela nódoa, aquela calúnia, aquela intriga, aquela maledicência. E aqui nós vemos Ana e o Simeão esperando o resultado deste encontro. Pilatos tentou seduzir-lhe o coração, dizendo: tudo fiz para evitar a morte infamante. Ou seja, ela estava suplicando e ele imaginou também, com a sua mente doentia, que isso era pura e simplesmente um álibi, era pura e simplesmente algo para que ela pudesse se encontrar com ele. Nossa legislação foi vencida. Será crucificado? Pergunta Lívia. Sim, será crucificado. E nesse instante, Pilatos deixou os instintos aflorarem. E ela diz: para trás, senhor. Acaso será este o tratamento de um homem de Estado para com uma cidadã romana e esposa de ilustre senador do império? Será esta é a maneira? Porque ele achou que ele era muito difícil, ele estava agora apaixonado de forma doentia, mas o que ele coloca? Que as mulheres se iam até ele, pois eles tinham poder, ele tinha dinheiro, era um patrício. O que ele não havia pensado, com a mente lógica que deveria, o marido dela estava em melhor situação. Ela teria ficado apaixonada pelo quê? Pelos dotes físicos? Pela simpatia? Nada disso havia sido denotado, nada disso havia se mostrado, mas ele imaginou que pudesse, a partir daí, seduzi-la. E aí, Fúvia vai e diz: Lívia aqui, sim, Lívia aqui. Ele não quer acreditar, mas a senhora não quer vir ver? Venha ver com os seus próprios olhos. Ela está em colóquio. Olha a mulher que faz a intriga com o governador no seu compartimento privado, que ela conhecia, no seu compartimento privado, que ela sabia. Pois então ela faz toda a maledicência, todo o enredo, todo esse enredamento cruel, pernicioso, doentio, em função de algo que ela conhecia. E aí, aproximemo-nos de uma dessas janelas. E aí foi feito. Ele viu com seus próprios olhos ela em trajes galileus, saindo daquele compartimento. Que dizes agora? E ela está intrigando. Qual era o intuito dela? O intuito era separar? O intuito era fazer com que a mulher não tivesse mais envolvimento com Pilatos? Era uma mulher que naturalmente ficou agora pelas forças trevosas envolvidas e vendo que eles precisavam vencer. Ela e o plano inferior, uma mulher ilibada, um espírito de escol, um espírito grandioso. Então, tentaram todas as armadilhas, tentaram todas as situações para que ela pudesse ser colocada agora numa situação humilhante. Vencestes, fala Públio Lentulus, mas não quer, se despede daquele grupo que estava reunido e, sem dar muitas mostras, eles estavam comendo, estavam ali rindo, e ele saiu indo de forma agora clara, rápida, ao seu lar. Lívia diz a Ana e a Simeão: tudo está perdido. A cruz de hoje será o prêmio deste mundo, a sua bondade sem limites. Ela está dizendo com o coração agora angustiado, triste. Faça-se então, fala Simão, a vontade do Pai que estás no céu. É isto. Este é para os que confiam. Isto é para quem tem noção de que a justiça e as bases não são materiais da vida.
Quem vê apenas o contexto material não está entendendo as razões profundas da existência. Ele veio nos mostrar outro paradigma, outra percepção da vida. E aí é esta a noção que eles estão agora entendendo. O Messias, fala Simeão, nunca nos ocultou a verdade dos seus sacrifícios, dos martírios que o aguardavam nesses sítios, na terra, no plano material, a fim de ensinar que o seu reino não está neste mundo. Então, por que nós lutamos tanto pelas coisas? Não é que eu não tenha que trabalhar, não é que eu não tenha que me devotar, não é que eu não tenha que fazer o sacrifício, a renúncia, mas é para que isto não seja o motivo de desolação, isso não seja o motivo de queda, isso não seja o motivo de nós nos corrompermos pelas coisas. O nosso espírito não é da terra. Nós somos um espírito e as coisas materiais não podem nos satisfazer como tem feito ao longo dos milênios. Aqui nós viemos para nos desmaterializarmos, nos desapegarmos, nos desvincularmos de tudo que é material, alegrando ao nosso espírito com sacrifícios, com renúncias, com boas atitudes. O mestre afiançou que sua presença consoladora sempre se fará àqueles que se reunirem em seu nome. Então, é aí esta noção que eles estavam tendo. Esta noção que eles estão agora, um falando para o outro, mas convencidos de que, em verdade, era uma vitória pequena, era uma vitória insignificante, não era uma vitória real. Eles esperavam o reino dos céus. Eles esperavam algo muito maior. Eles esperavam a paz de consciência. Então, são estas proposições. E aí, Lívia vai dizer a eles: não temos tempo a perder, sigamos para o Gólgota. Então, Ana e Lívia vão seguir para o Gólgota. E ela vai voltar à sua casa. Vamos receber, mais uma vez, as bênçãos de Jesus. Sei que hão de relevar, vão me eximir a minha ausência, vão entender a minha ausência, mas estou em pensamento junto à cruz do Mestre, meditando nos seus martírios e inomináveis padecimentos. Então, que eles entendessem, ela estava agora mentalizada, ela estava ligada a eles, mas ela tinha deveres para com a sua filha, ela tinha deveres para com o seu lar. E voltando à casa, lembrou-se que era possível, da casa em que ela se encontrava, avistar agora o Gólgota, avistar aquele Monte das Caveiras, que ela poderia, a partir daí, ver de alguma forma aquilo que estava ocorrendo. Lívia orava com toda a intensidade emotiva do seu espírito. E, a partir daí, abriu a sua visão espiritual. E surgiram o quê? Os encantadores quadros suaves do mar da Galileia. Então ela viu que se abria aos teus olhos, aquele mar em que ela vira Jesus orientando e dando diretrizes às pessoas, recebendo e curando pessoas. Viu ainda a barca de Simão, encostando as flores mimosas da margem. Então ela estava agora recapitulando, visualizando todos aqueles ensinamentos em que Jesus estava preso, estava vinculado. Então, ela sintonizou com o pensamento, com as ideações, com as criações mentais, com aquilo que Jesus estava, de alguma forma, vinculado. Jesus ali estava, junto da multidão, dos desesperados e desiludidos, com seus grandes olhos, ternos e profundos. Então, ela viu toda esta cena, ela viu todo aquele acontecimento de forma com a sua vidência espiritual, mas ela continua. De repente, sentiu-se tocada por uma onda de consolações indefiníveis. Jerusalém se havia povoado de vibrações melodiosas. Jerusalém não era aquele ar pesado, eram vibrações agora que estavam ligando a terra ao céu. Viu a grande cruz do Calvário, que estava cercada agora de luzes numerosas. Notara que se havia rasgado longo caminho entre a terra e o céu, por onde desciam ao Gólgota uma legião de seres graciosos e alados. Então ela viu que era uma festa espiritual que se anunciava, era uma festa espiritual ocorrendo. Ela acompanhou com seus olhos espirituais. Para que isso ocorresse, ela estava em sintonia.
para que isso ocorresse, ela estava naquele padrão espiritual daqueles seres, porque a vidência dela não basta que a gente veja com os olhos espirituais, eu tenho que estar naquele padrão para que eu perceba a esta elevação. E ela percebia todo aquele cortejo, todo aquele amparo ao derredor da cruz, concentrando-se aos milhares ao redor do madeiro, pareciam transformar a cruz do Mestre em fonte de claridades perenes e radiosas. Então ela percebeu toda a ambientação espiritual que estava esperando, que estava ao lado, que estava amparando, que estava dando todo o suporte espiritual àquele fato. Fato este que vai dividir a história. É a morte, é o desenlace, é o retorno, mas é a vida de um homem que é o governador do planeta, é aquele que nos dá todas as diretrizes, que nos dá todos os apontamentos. Atraída por aquele imenso foco de luz resplandente, sentiu que sua alma desligada do corpo se transportava ao cume do Calvário. Então ela se sentiu levada com aquele contexto, a fim de prestar a Jesus o último preito do seu devotamento. Então ela se sentiu ligada ao acontecimento. Ela foi em espírito, ela foi agora desdobrada em espírito e corpo espiritual a esta realidade aonde Jesus crucificado via agora o Messias rodeado de lúcidos mensageiros e das legiões poderosas de seus anjos. Então ela viu toda aquela ambiência, ela percebeu, adentrando neste clima de devoção, de carinho, de ternura, de amor que estava a envolver este acontecimento. Seu espírito sentiu-se banhado de consolação indefinível. Então ela estava transportada àquele quadro, àquela realidade, como se estivesse empolgada pela maior emoção de sua vida. Então imaginemos ela desdobrada indo ao encontro de Jesus e notou que o mestre desviara levemente o olhar, pousando-o nela, numa onda de amor intraduzível e de luminosa ternura. Parecia ouvir: filha, aguarda as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós deveremos morrer. Jesus, concedei-me alento pelas dificuldades do meu lar. E aí ela vai ser a maior emoção da sua vida. Ela percebeu que o Cristo havia se voltado a ela. Ela percebeu que o Cristo agora respondia aos seus apelos íntimos e o Cristo estava dando uma diretriz, estava dando um norteamento. É assim que todos nós temos que carregar a nossa cruz. Todos nós temos que ter grandeza diante das dificuldades, não titubeando, sabendo que nós estamos amparados, mas precisamos testemunhar, precisamos demonstrar quem verdadeiramente nós somos. Então imaginemos nós trocando um olhar com Jesus. Imaginemos Jesus agora nos envolvendo com este amor, com esta ternura, sendo agora alguém que nós possamos estar tete a tete. É isso que ela percebeu, é isso que ela sentiu, é isso que ela estava vivendo neste momento em que ela, voltando ao seu lar, vai ao seu quarto, fica agora em preces, fica agora ajoelhada, fica vendo aquela cena e acompanhando espiritualmente todo o desenvolvimento. Públio suplicou a inspiração das divindades domésticas. Lembremos-nos que ele estava agora com o coração ferido, ele estava se sentindo com seus ciúmes, com seu orgulho, tudo traído, ele se sentia um homem desonrado. Então, o que ele faz? Ele quer tomar a melhor atitude baseado no seu padrão. Imaginemos, então, e visualizemos duas situações: um espírito luminar, um espírito da ordem crística, Lívia, e um espírito humano, ainda que com boas intenções, o orgulho ainda, as buscas materiais, os apelos materiais, o reconhecimento agora material e os julgamentos materiais, dando à vida dessas pessoas, e no caso de Públio Lentulus, toda uma diretriz. E ela tinha agora as diretrizes do Cristo. Então, ele, querendo tomar dentro do seu padrão as melhores resoluções,
vai agora buscar a inspiração destas divindades domésticas. Tradição esta que significava vaidade e orgulho. Por que vaidade e orgulho? Porque são divindades que respondem aos apelos materiais, são divindades que, a partir daquilo que é dado, a oferta, o sacrifício, fazem com que os fatos se desenrolem da melhor maneira em privilégio, em benefício, como se a vida fosse um jogo, não apenas de privilégios e deserdados, não apenas de sorte e de azar, fosse o acaso. E aí, quando nós estamos bem posicionados, nós receberemos em contrapartida o amparo dos deuses, porque eles recebem coisas, ofertas e sacrifícios materiais. Que tipo de espíritos com os quais nós estamos lidando? Quando ele chega, ele abre a porta de forma abrupta ao quarto de Lívia, ele vê que ela estava tão espiritualizada como nunca ele havia visto. Mas o demônio da calúnia lhe fez imaginar que ela estava com remorso. Então, a primeira coisa que ele imaginou perante aquilo que ele havia visto, que ela estava com remorso por ter estado ao lado ou junto a Pôncio Pilatos. As lágrimas de arrependimento vai dizer isto a ela, que ela escutasse tudo o que ele tinha a dizer, que ela agora, porque ele vira com seus próprios olhos, as lágrimas de arrependimento são inúteis neste momento. Mas o que é isto? Pergunta ela. Pôde ela dizer nem mais uma palavra. Ele está agora envolvido por aquela calúnia, por aquilo que ele havia visto, mas ele não sabia quem era sua esposa. Ele não sabia dos sonhos que ele havia tido, ele não sabia do padrão gigantesco de renúncia, de doação, de sacrifícios que ela era capaz. Ele colocou tudo em dúvida por uma calúnia. E por isto, talvez ele nunca mais tivesse se sentindo à vontade para estar ao lado dela nas outras reencarnações. Ele teria que galgar e se despir para que se fizesse pronto a estar ao lado daquele ser que ele sabia divinal. Observei com os próprios olhos o seu nefando delito desta tarde. E agora conheço a finalidade dos seus disfarces humildes de Galileia. Ela quis redarguir, quis revidar, mas ela sabia. Ele era um homem impulsivo, vaidoso, orgulhoso, violento até. Então ela calou, sabendo que não podia mais responder àqueles apontamentos não apenas desairosos, não apenas deselegantes, irreais, inverídicos. Ouvir-me-á, senhora, até o fim, eximindo-se de qualquer justificativa, porque uma traição como a sua só poderá encontrar justo castigo no silêncio profundo da morte. Então, só é a morte, mas eu não quero matá-la. Ela estava pronta para o sacrifício, dizendo, pensava ele, a senhora será mãe a partir de agora. Entre nós tudo está acabado. Entre nós não existe mais nada. E aí, ele está colocando que se ela voltasse a errar, ele levaria ela à morte. Ele continua colocando: ouça bem as minhas palavras, que assinalam os mais terríveis desgostos do meu coração. Nunca mais se afastará dos labores domésticos, das obrigações diárias de minha casa. Olha bem como ele se coloca. Olha bem, nunca mais se afastará. Ele coloca ela como uma serva. Ele coloca ela como uma serviçal. Ela era uma patrícia romana. Ela era uma mulher de uma estirpe, de uma família, na visão deles, que tinha uma linhagem de riquezas. Então, ele coloca ela nessa situação porque ele se sentiu ultrajado. E ele continua. Mais um ato. Viva com o seu pensamento na sua ignomínia, mas abstenha-me de zombar publicamente dos meus sentimentos. Enquanto isto, se fez noite em Jerusalém. Enquanto isso, agora rebimbavam trovões, agora as coisas ocorriam e ele está naquela situação muito envolvido com as sombras inferiores. Saberei ressurgir desta queda. Então, ele está dizendo a ela que ela não mais faça qualquer coisa publicamente zombando dele.
que ele iria ressurgir, porque aos olhos dos outros, aos olhos de Pilatos, na visão dele, aos olhos de Fúvia, de Sulpício, de Sálvio, ele era um homem traído, ele era um homem agora humilhado pelas situações. Serás uma serva. Viu-se, a partir daí, novamente defronte da cruz. Ela, naquele momento em que ele parou, ela se viu novamente defronte da cruz. Então, veja bem, novamente, porque ela estava naquele momento, num momento de espiritualização, num momento de enlevo, que foi truncado, mas quando ele silenciou, ela novamente se transportou para a cruz, e uma voz lhe falava aos refolhos mais íntimos da consciência. Lembrou-lhe que o mestre de Nazaré também era inocente e expirara na cruz. Então, que ela se lembrasse de tudo isso, que ela tivesse noção exata de que o mestre, o único que veio ao cenário material sem dívidas anteriores. Todos nós, o restante, reparamos erros do passado, mas mesmo os missionários, a dor é uma dor evolução, mas é uma dor que também faz com que eles possam, de alguma forma, se aproveitarem do contexto para crescerem. O Cristo não tinha mais o que adquirir, no entanto, mostrou a inocência e sentiu a nossa ignorância, aceitando-nos de uma forma serena, porque compreendia as nossas inferioridades. Doravante não poderia contar com o amparo do marido, nem com o afeto suave da filhinha, mas um anjo de serenidade velava por ela. Então ela percebeu que, de alguma forma, começa a ocorrer esta convivência. Este protetor espiritual, este anjo de serenidade estava velando por ela. Esse espírito luminoso fazia gotejar o bálsamo da esperança no seu coração angustiado. Então ela estava agora recebendo um bálsamo da esperança. Esperança essa que não iria ter respostas materiais, teria sim a paz de consciência. Após deixar o cenário material, adentrar neste reino interior, do reino de Deus, e o reino exterior, da paz e da consciência tranquila. Deu-lhe esse espírito a sentir que ainda possuía muito o tesouro da fé, que unia ela a Jesus através da renúncia. Então, o tesouro da fé é algo que nós não podemos desdenhar. Fé é para aqueles que têm a certeza que existem razões, que ninguém é alcançado ao acaso, que existem porquês, que nós estamos recebendo aquilo que nós somos capazes de suportar, com um único objetivo que o Pai quer de nós: que nós cresçamos, que nós nos aprimoremos, que nós nos espiritualizemos. Então, este tesouro da fé é para aqueles que aprenderam a entender a vida sob a nuance espiritual. Não são os contextos, não são as tristezas, não são as doenças, não são os dissabores que vão agora empanar a nossa fé. E era isso que esse anjo está dizendo a ela, que esperava-na em seu reino de luz. Então, ela iria se unir a esse Jesus de renúncia, e iria, a partir daí, estar envolvida neste reino de luz que a esperava, porque as atitudes dela eram consentâneas a um espírito gigantesco, a um espírito que estava a todo momento pronto a calar, a renunciar, a se sacrificar. E aí nós vamos entrar no capítulo 10, o apóstolo da Samaria. Então nós vimos aqui todo o desenrolar dos últimos momentos da vida de Jesus no planeta. Nós vimos aqui neste capítulo os sacrifícios de Lívia, de Ana e Simeão. Nós vimos agora o acovardamento de apóstolos, só João, Maria, Maria Madalena, Maria de Cleófas ao lado de Jesus. Os outros, Bartolomeu, com disfarces. Os outros agora se envolviam com medo. Seria verdade tudo aquilo que o mestre havia nos trazido? Então eles se perguntavam, haviam se recolhido, estavam com medo agora do punhal, agora do contexto político do momento. O apóstolo da Samaria. Públio, então, aproveitando-se, por mais alguns dias ele permaneceu após a Páscoa e se aproveitou desses momentos
e instituiu um prêmio de um grande sestércio a quem achasse o seu filho, Marcos. Então, era nesta realidade em que estão vivendo aquelas pessoas em Jerusalém. Aquilo fez com que 2.500 ases, fez com que muitas pessoas ficassem agora todas procurando, todas buscando agora a este grande prêmio. As 3 servas que mais diretamente cuidavam do pequeno, dentre estas Semele, que aproveitava para ir no sítio onde André de Gioras cultivava vinhedo. As 3 servas, elas foram questionadas, elas foram sabatinadas, mas Públio Lentulus não compactuava de agressões junto às mulheres, mas fez com que elas procurassem nas praças, nos locais, por conhecerem, e dando a elas responsabilidades e dando a elas corrigendas. No entanto, Semele se aproveitava dessas possibilidades de ir em busca do pequeno e foi agora ao encontro do sítio de André de Gioras, onde ele cultivava, ao derredor de Jerusalém, oliveiras e vinhedo. O senador instituiu, vai dizer ele a ela, o grande prêmio. A quem lhe devolvo a criancinha? É verdade, responde ela. E passou a partir daí a sondá-la, pois só eles sabiam, só os dois sabiam. Então ele passou a sondar para perguntar: e Benjamim, o namorado, o noivo, vocês vão se consorciar? Ele viu que ela falou que sim, e falou das dificuldades entre eles da parte financeira. Então ele percebeu que o terreno era movediço, apesar de ter para com Semele uma amizade, apesar dos momentos já de maior dificuldade, aparentemente terem sido superados. Mas ele percebeu que aquele grande prêmio poderia causar nela uma busca por enredá-lo, porque ela sabia onde estava a criança, ela sabia onde ele se encontrava. E ele vai dizer: comemoraremos estarmos vivos após o medonho temporal de ontem. Então, o que ele fez? Ele vai buscar um vinho velho, dizendo que era algo para eles se confraternizarem, aonde ele coloca gotas, aonde ele coloca medicamentos. Ela quer voltar para casa, ele faz com que ela beba, ela vai voltar, e quando ela volta à casa de Lívia, de Públio Lentulus, ela vai deixar o cenário material. O médico foi levado, mas não havia, a medicina era muito arcaica, não sabiam o que havia acontecido, era um problema respiratório, ela havia sido envenenada. No entanto, a conversa entre Lívia e Ana era algo que fazia com que elas ponderassem o que teria acontecido, qual é a causa, mas não levou-se além de tudo isso. Por Lentulus não pensou de forma maior, de forma significativa, mas aí estava a chave do problema. Mas como eles iriam buscar a solução? Eles não tinham elementos, mas continuam. A partir daí, eles voltaram a Carfanaum. Voltando a Carfanaum, ele havia adquirido a propriedade de Caio Gracchus e enviou Comênio a Roma, solicitando a intervenção de Flamínio para que o tio Sálvio regressasse a Roma, pois ele estava com problema com Fúvia, pois aquelas intrigas, e também ele tinha aversão pela personalidade de Pilatos. Então é neste contexto que ele manda o seu emissário, Comênio, que era agora o guarda-costa, era o serviçal principal, era um homem que ele confiava, e ele vai até Roma levar todas as diretrizes. E as diretrizes farão com que demonstre do prestígio que ele tinha, do prestígio que tinha Flamínio junto ao Senado e junto ao imperador. Lívia encontrara na alma dedicada da serva o coração generoso de uma confidente. Veja bem, passados um mês de toda aquela realidade que havia, o martírio de Jesus, ela está ali próximo a Ana e ela passou a ser agora onde ela poderia desaguar, onde ela poderia confiar, onde ela podia, a partir daí, externar as suas angústias, pois o que ele havia feito é retirar Lívia do convívio com Flávia. Flávia ele só poderia estar ao lado dela como mãe, e não como preceptora, e não como educadora. Como nós vamos ver adiante, Flamínio vai mandar educadores, preceptores,
para Flávia, mas ela não podia estar em contato. Isso contristou a ela. Em Carfanaum, os seguidores do mestre organizaram uma grande comunidade, tornando-se muitos em apóstolos abnegados de sua doutrina de renúncia, de sacrifício e de redenção. Então, ele está nos relatando que em Carfanaum passou-se a ocorrer reuniões, passou-se a ter, naturalmente, após a morte de Jesus, mesmo que os apóstolos tenham vindo a Carfanaum, vendido as suas coisas, voltado a Jerusalém e ficaram aqui. Mateus, ficaram aqui próximo Maria de Magdala, ficaram aqui próximo poucos outros. O restante havia voltado para Jerusalém. Mas estes que haviam permanecido e esses simpatizantes, esses discípulos, tornaram-se agora abnegados propagandeadores, com a sua renúncia, com o seu sacrifício, com a sua redenção. Alguns pregavam com ele na praça pública, enquanto outros curavam os enfermos em seu nome. Então, eram criaturas rústicas que haviam se tomado de estranhamente do mais alto sopro de inteligência e inspiração celeste. Olhe bem o que estava acontecendo. Eles, em nome de Jesus, eles ensinavam de forma clara, eram pessoas rústicas, pessoas simples, mas tinham estranhamente os mais altos sopros de inteligência e de inspiração, organizando a partir daí os pródromos, aquilo que iria dar origem ao evangelho escrito. Quantos se convertiam à ideia nova, confessavam na praça pública os seus erros. Então, as pessoas agora confessavam, porque o que havia sido colocado? Eles haviam visto, aparentemente Jesus era um perdedor, mas eles sabiam que Jesus havia reaparecido. Jesus havia estado entre eles por 40 dias. Esta notícia se espalhou por todos os locais. Todos sabiam que, em verdade, era uma derrota, que não era uma derrota, era uma grande vitória. Ele veio mostrar onde está a morte, como vai nos falar Paulo de Tarso em uma epístola. Onde está a morte, o seu galhardão, o seu poder? Então, ele havia nos colocado, ele veio nos mostrar que a vida continuava. E organizou, a partir daí, o culto da cruz. E Lívia e Ana aderiram a este culto da cruz. Vamos ouvir perguntas. Por que Emmanuel, ou quem coordenou essa obra espiritualmente, decidiu cortar a parte que Jesus volta? Provavelmente Lívia deve ter visto ele também, foi ter contato com ele depois. Eu acho que ela não teve contato com ele, ela ficou sabendo, assim como Ana. Então, o que ele quis colocar eram os aspectos em que eles estiveram ligados a Jesus e ao cristianismo. E como é que a vida deles foi tocada, foi marcada pelo Cristo. A vida dele, no primeiro momento, de uma repulsa, ainda que ele tenha ido ao encontro, de uma racionalização, a dela de uma profunda adesão, uma profunda agora simpatia. Então, o que isso vai redundar em dois tipos de vida: um servindo a Deus e outro servindo a Mamon. Um servindo às coisas do espírito e outro servindo às coisas da matéria. A o galhardão é pesadíssimo. Ainda que ocorram vitórias transitórias, sempre ocorrerá da pessoa estar triste, cansada, apunhalada, a pessoa vergastada, e esta, por melhor ou por maiores que sejam as aparentes derrotas, ela tem uma confiança, ela tem uma serenidade, ela tem um equilíbrio, ela tem algo que não é possível que as pessoas entendam, a não ser aqueles que têm olhos de ver, aqueles que já compreendem a realidade maior da vida. Quando os apóstolos, então, estavam pregando, explicando, ocorria ali uma possessão sobre eles ou era inspiração, era um fenômeno mediúnico? Era um fenômeno mediúnico de envolvimento pleno, não era possessão no sentido de eles estarem perdendo a consciência, eles estavam totalmente envolvidos e profundamente devotados. O que vai acontecer 40 dias depois, né, naquele fenômeno da Pentecostes, todos passam a partir daí a terem aflorada a mediunidade. E a mediunidade aflorada fez com que eles tivessem curas, com que eles pudessem fazer fenômenos mediúnicos aqui e acolá.
por exemplo, eles ficavam esperando Pedro passar, porque a sombra de Pedro curava. Eles sabiam que eles queriam tocar a partir daí, quando Paulo se transforma, as vestes de Paulo, porque as vestes de Paulo curava. Eles sabiam que esses apóstolos tinham o poder de cura, o poder de amparar, o poder de orientar, o poder de ter um bom senso, que, como Paulo vai ver, aqueles rústicos galileus tinham algo que ele nunca havia percebido nos maiores doutores da lei, naqueles homens letrados da sinagoga, do sinédrio. Mas como que faz para aflorar a mediunidade, sendo que ela tem uma característica biológica, ela tá lá. Como que você pega aquele gene e transforma ele em potente? O fato é o seguinte: já existia a mediunidade junto a eles. Ela já existia. É como se houvesse a remoção de situações que estavam no perispírito, fazendo com que ela não estivesse límpida. E a partir desta remoção, que é feita numa programação espiritual em determinadas idades, é como se nós tirássemos agora as carapaças, tirássemos agora os empecilhos, e a partir daí aflorasse, fazendo com que ela tivesse uma sensibilização, pois ela estava embotada. Tiraram os embotamentos, tiraram aquelas coisas que não faziam com que ela ficasse plena. Quando isso ocorreu, no momento em que aqueles espíritos superiores se manifestaram em várias línguas, e nós vemos que é Jesus se fazendo de forma a todos os apóstolos sentirem a ele em várias línguas, para que todas as pessoas percebessem, passa a aflorar essa mediunidade. Então, nós vemos aqui, Ana continuou a frequentar as margens do lago, onde alguns apóstolos do Senhor prosseguiam cultivando as suas lições divinas, junto dos sofredores. Então, Ana passou a seguir as margens do lago de Genezaré, do mar da Galileia, aonde alguns apóstolos continuavam pregando, continuava sendo cultivadas essas lições juntos dos sofredores, tipos impressionantes de homens simples e abnegados, percorriam os mais longos e escabrosos caminhos, de vestes rotas e calçando alpercatas grosseiras, pregando com perfeição e sentimento. Então ela começa, ele não está apenas historiando, ele vai conversar com Ana na sequência. Ele vai saber que aqueles homens continuavam a dar as suas vidas a Jesus. Ele vai entender e vai ter notícias que isso é um fato que ocorria. Como pessoas aparentemente grosseiras, rústicas, vão conversar e vão fazer-se entender e vão envolver multidões. Pois os espíritos superiores estavam a envolvê-los e eles estavam naquela condição, mas eram espíritos que tinham cabedal, que tinham conhecimento, que tinham vivências, eram espíritos superiores que facilitavam a estas comunicações. Públio comunicou que iria se ausentar, cumprindo deveres de emissário do imperador. Então ele comunica a Lívia que ela agora ficaria com a filha, mas ele renovava porque ela viu que ele estava com um bom senso aparente. Renovo minhas palavras. Confio-lhe, durante minha ausência, a guarda de Flávia. Animava-o o desejo de aliviar. Então, o que ele fez com que ele fosse viajar? Ele queria se aliviar, ele estava angustiado, aquelas maledicências, aquelas intrigas, aquilo tudo havia atingido a ele de alguma forma. Ele iria aproveitar, procurar o filhinho e catalogar injustiças, pois nós temos que entender o padrão em que ele se encontrava. Qual era o padrão? De um homem enciumado, de um homem agora com orgulho ferido, um homem que se sentia muito mal próximo ou diante de Pilatos. Então, ele estava sabendo de algumas injustiças, mas ele ia catalogar, pois ele havia solicitado o retorno de Sálvio e estava catalogando injustiças de Pilatos que ele havia falado a Flamínio. Ele havia falado a Flamínio, não podendo compreender, ele não entendeu
a exposição que a filha, que a esposa, estavam agora naquela região cheio de malfeitores, sem agora Comênio, que estava em Roma, levando todos aqueles apontamentos que ele havia colocado para Flamínio, e estava sem pessoas que eles pudessem agora terem todo um aparato, pois ele ia viajar com o aparato do império, e elas ficariam sozinhas, relegadas. Ele não havia pensado em tudo isso. Não havia, pois ele queria agora buscar coisas. Festividades solenes foram determinadas por Herodes, em Tiberíades, previamente avisado pelo senador. Então, ocorreram em Tiberíades festividades. Sulpício se encontrava em missão, junto de Antipas. Então, nós vemos que Sulpício estava, em vários momentos, levando a intriga, vendo com os olhos agora enviesados, os olhos perturbados, ele que era um homem de ferro, um homem ligado a Pôncio Pilatos, percebeu que o senador ali estava sem a esposa. Ele percebeu logo os perigos em que ela estava exposta, mas não se fez notar do senador. Retornou Sulpício a Jerusalém no mesmo dia. Rapidamente ele se apressou para que ele pudesse levar a notícia, para contar a Pilatos que o senador ficaria ausente por mais de 40 dias. Olha o que ele fez. Ele foi conversar com os ajudantes de ordem de Públio Lentulus, foi saber aonde ele iria. A partir daqui ele ia a Sebastes, ele ia visitar todas as cidades. Aquilo intrigou, aquilo inquietou Pilatos, mas ao mesmo tempo fez com que ele também ficasse assanhado, lembrando que ele poderia a partir daí ir a Nazaré, próximo a Carfanaum, mandando um aviso. Olha o que ele vai imaginar com a sua mente doentia. Ele e Sulpício. Sulpício estava imaginando que houvesse entre Pilatos e Lívia alguma coisa. Ele imaginou, para ele isso era algo real. Isso aí era algo que ele não admitia, ele tinha certeza. Na cabeça doentia dele era isso. E na cabeça de Pilatos, ao invés dele dizer que nunca havia tido nada entre eles, ele manteve a situação. Afinal de contas, ele era o conquistador, o galanteador, ele era a pessoa que fazia e acontecia. Como funciona vamos dizer, a gravação do mundo dos fatos que ocorrem nele? Por exemplo, tudo bem quando o espírito vai contar uma coisa que ele presenciou. E esses outros fatos que não tem nada a ver, de certa forma, com o Públio Lentulus, ele viu gravado, como diz o mesmo Valdo, numa psicoteca? Sim. Como que funciona? Existem registros chamados acásicos ou registros outros espirituais em que a pessoa ela entra em sintonia com aqueles registros, ela vê, ela ouve, é como se aquilo tivesse vida verdadeira. Então, a pessoa adentra a todos estes conhecimentos, ela precisa estar em sintonia com o fato, para que ela veja. Ela não consegue ver coisas que estão além da sua capacidade de percepção. Então, ele viu agora, estando nessa condição. Quando Sulpício vai comunicar a vinda de Pilatos, olha bem, Sulpício, então, vai comunicar a vinda de Pilatos a Nazaré. Lívia compreendeu o perigo junto com Ana e Flávia. Veja bem, olha como a mente doentia de Pilatos imaginou. Quando você comunicar a ela, ela naturalmente vai querer agora ir ao meu palácio em Nazaré. Por como ela deu mostras disso? Em que momento ela possibilitou a ele este devaneio? Em nenhum instante. Mas ele está imaginando que ela estivesse em perigo e em perigo fosse agora se resguardar junto a ele. Veja bem, isso significa dizer que ele tinha pouco pudor, pouco respeito para com Cláudia, achava que todas as mulheres estavam afeitas àquelas suas buscas inferiores. E aí Lívia compreendeu rapidamente a situação e fez com que ela e Ana e Flávia fossem à casa de Simeão. E mais, quando Sulpício vai à casa de Lívia, comunicar a vinda de Pilatos, ele tem olhos sedutores para com Ana, e Ana faz com que ele fique distante. Ana mostra para ele que ela não tem envolvimento algum, porque ele está dizendo a Pilatos que ele tinha muitos interesses junto a Ana.
Então, esta era uma realidade doentia. E rapidamente Lívia faz com que Ana, junto com Flávia, e contratem pessoas para que sigam. Um familiar de Ana segue a ela, um sobrinho, e eles vão agora para Samaria, que era uma viagem de alguns dias. Em Naim, eles param para trocar agora os cavalos, trocarem as montarias e seguem, chegando no entardecer na casa de Simeão, na Samaria, tendo comunicado a Máximos, que substituiu Comênios. Então, comunicado a Máximos que ela iria a Samaria, iria junto a Ana, e agora ele pediu, é preciso um aparato seguir? Ela disse que não. Pois o que ela imaginou? Imaginou que quando o Públio voltasse, ele teria notícia. Simeão reunia pessoas agora ao derredor da sua casa, simples, pessoas que ele agora ia mostrar. Ele tinha uma cruz, ele fazia o culto da cruz e fazia com que as pessoas pudessem agora receber as orientações, tudo aquilo que ele havia escrito sobre Jesus. Ele tentou escrever tudo que ele conhecia sobre Jesus. E naquela poesia simples da natureza, como se essas estivessem ainda bebendo as palavras do mestre, junto do Gerazim. Gerazim era um monte aonde Jesus agora na Samaria esteve com a mulher samaritana. Então, é como se eles estivessem bebendo, porque aí na Samaria eles ficaram sabendo dos apólogos, das colocações de Jesus e ficaram sabendo daquilo que ele havia falado para a mulher samaritana no monte de Gerazim. Fala. Vamos supor que lá dos 500 da Galileia, 50, 100 tenham escrito algo. Por que a espiritualidade te deixou chegar só 4 até nós? Na verdade, eles deixou com que nós tivéssemos agora a noção do que era canônico e do que era apócrifo. Nós tivemos de forma equivocada, sim, mas o tempo faria com que as verdades viessem através de outras vias, no caso, através do Consolador. Então, Chico Xavier, através de livros como esse, ele restaura, ele restabelece verdades que não eram conhecidas. Por exemplo, no ano 33, no ano já se escrevia sobre Jesus. Nós vamos ver quando Paulo de Tarso recebe de Pedro, já estava escrito o Evangelho de Mateus, antes do de Marcos. Antes do de Marcos, uma parte significativa que se levava para aqui e acolá. Verdades outras eram conversadas, e o Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, que foram deixadas de lado, mas que hoje voltam à tona. No ano de 1947, eles acharam agora os manuscritos do Mar Morto, onde estão os apócrifos, que são trazidos muitas verdades, muitas mentiras, mas grande parte disso é verdade, que vai comprovar, que vai corroborar, mas a doutrina espírita, através da mediunidade, diríamos, grandiosa de Chico Xavier, nos traz outros apontamentos para que nós entendamos a este momento, a estes episódios. Mas vai chegar um dia, a gente não querendo criar problema, que o Vaticano vai falar, porque o Vaticano, como aquela história, eles sabem, eles estudam todos os livros do Chico, eles vão oficializar de certa forma. Eles vão oficializar quando aquilo que não tiver caído do Vaticano, né? Porque tudo vai passar, tudo vai cair, a besta vai cair. E aí só ficará a verdade, só ficará as coisas reais. Todo o poder político, todo o poder transitório vai derruir. Os paradigmas serão espirituais. Tudo que nós damos valor hoje perderá o significado amanhã. Choravam de comoção e deslumbramento espiritual naquele encontro com Simeão da Samaria, tocados pela sua palavra profunda e carinhosa, magnetizados pela formosura das suas evocações, saturadas de ensinamentos. Então, todos que ali estavam, ele conversava, ele falava sobre Jesus, ele esteve ao lado e ele vai relatar esses episódios. Tudo isso que ele relata eram situações que, com uma profundidade, com uma maturidade espiritual, que as pessoas eram envolvidas pelo seu magnetismo. Nesta época, diz ele, os cristãos não possuíam os evangelhos escritos. Simeão havia escrito tudo que sabia do mestre de Nazaré.
e comovido dizia: era de ver-se a resignação do Senhor no derradeiro instante, olhar fixo no céu, como se estivesse gozando a contemplação das beatitudes celestes. Então, ele está contando para aquelas pessoas simples que ele via, o olhar de Jesus estava perdido nos céus, como se ele estivesse antevendo aquilo que iria ocorrer. Apenas um dos discípulos mais queridos, João, se conservava ao pé da cruz, amparando a mãe no angustioso transe. Então, ele está relatando porque ele viu, junto com Ana, estes episódios. De vez em quando, um dos verdugos dilaceravam no peito, com as pontas das lanças impiedosas. Em dado instante, Jesus desviou o olhar do firmamento, contemplando a multidão, em criminosa fúria, os soldados ébrios, e com a ternura de um pai, ele pede ao Pai para que os perdoe. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E eu chorei, está falando Simeão, chorei de vergonha pelas nossas impiedades. Que as pessoas ainda não compreendem Jesus. Ainda querem de Jesus privilégios. Ele nos dá misericórdia. Mas existem leis justas e sábias que regulamentam com o intuito de nos levar ao melhor, ao progresso, a levar-nos a verdadeiramente nos tornarmos ternos, pacienciosos, tolerantes, compassivos. Então, Simeão está dizendo àqueles que estão ao seu derredor: chorei de vergonha pelas nossas impiedades. Levar um homem santo, levar um homem bom a esse estado. Mas pegando a definição do livro dos Espíritos, que é a causa primária de todas as coisas, com quem que Jesus falava nessas horas? Não só aí, quando ele rezava, quando ele estava no monte, no horto, com quem que ele falava? Nos fala André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele era um médium de Deus. Eu e o Pai somos uno. Eu e o Pai estamos em unidade. Por nós não entendermos ainda o Pai, não entendermos a Deus e não sabermos a potencialidade, o tamanho gigantesco de Jesus, nós não sabemos como é que ele se conecta, como é que ele se conecta com essa causa primária. Então, é algo que nos assombra, porque nós não entendemos, a nossa cabeça é muito pequena para que compreendamos que o Pai estava conectado e ele sabendo plenamente das vontades do Pai. Então, que a gente entenda pelo coração. O nosso raciocínio ainda é pequeno para que compreendamos esta profundidade. Nós sabemos, física quântica de forma parca, que tudo aquilo que está atrelado está jungido e faz com que, no momento seguinte, estejamos ligados uns aos outros, conectados. É isto. Uma vez ligados, uma vez afinizados, nunca mais perdemos esta afinização. Um dos irmãos, antes de se retirar, lembrou que o Messias repetia sempre a necessidade da vigilância e da oração, porque os lobos rondam neste mundo, o rebanho das ovelhas. Então, um daqueles que ali estava fez este apontamento, um apontamento pertinente, estava inspirado. Simeão ouviu a advertência e, orando, disse: algo me fala ao coração que o instante do nosso testemunho está muito próximo. Vejo com a minha vista espiritual que a nossa cruz está iluminada, anunciando talvez o glorioso minuto dos nossos sacrifícios. Ouço uma voz: Simeão, ensina ao teu rebanho a lição da renúncia e da humildade. Entendamos isso, porque olha aqui o glorioso minuto dos nossos sacrifícios. Então os cristãos haviam entendido, eles queriam não se igualar ao mestre, mas eles queriam agora mostrar a fidelidade deles ao mestre. Morrer ao lado de Jesus era mostrar que havia valido a pena a vinda dele. Eles estavam dando outros parâmetros ao mundo material, parâmetros de renúncia, que não ia ser aceito, não ia ser entendido de uma hora para outra, mas era fundamental que isso se instaurasse. E era esta conotação que ele está dando, glorioso minuto. Então, que ele mostrasse a sua convicção. E ele ouviu a voz:
ensina ao seu rebanho renúncia e humildade. Porque a humildade faz com que tenhamos o quê? A humildade faz com que tenhamos não o orgulho. Entendamos que aquilo é para o nosso crescimento. Entendamos que aquilo faz com que a gente possa, a partir daí, ver a vida de uma outra forma. O orgulho enceguece. E a humildade faz com que a gente compreenda a essência dos fatos. Pilatos, Sulpício e uma comitiva chegaram à casa de Públio, mas foram informados que Lívia e Ana haviam fugido como aves viajoras para os bosques da Samaria. Então, o governador começa a se perguntar por que da resistência daquela mulher? Por que ela resistia tanto? Ele se pergunta, mas ele não fala a Sulpício. Sulpício não vai entender tudo isso. E aí, é esta situação que fez com que Sulpício, quando foi ao encontro, se perguntou, mas ela está se fazendo difícil, porque Sulpício vai dizer que Pilatos chegaria a Nazaré, e ela vai dizer, mas a casa daqui, o senador não está, e quando o senador não está, nós não recebemos ninguém. E ele não entende, e aqui, novamente, Pilatos agora vai ficar surpreso. Senhor governador, fala Sulpício, se consentires, irei a Samaria, porque o senhor sabe que eu tenho agora desejos, vontades para com a serva de nome Ana. Sulpício, por mim, não vejo necessidade. Sou eu, Sulpício, quem pede. Podes partir. Então, Sulpício vai a Samaria. E se houver resistência, senhor, o que eu faço? Levas os teus homens, autorizando-te eu a tomar as iniciativas necessárias aos teus propósitos. Não te esqueças de prestar aos patrícios os favores da nossa consideração, mas aos que não o sejam, faze a justiça do nosso domínio e da nossa força implacáveis. Olha bem o que ele está colocando. Então, Sulpício quer saber o que ele pode fazer se houver resistência. Respeite os iguais a nós. Os que são serviçais, os que são judeus, os que são pessoas agora que não têm um valor na percepção deles, faz com que aquilo ocorra da sua forma. Faz com que aquilo se estabeleça da maneira com que você quiser, com força, mostrando o nosso poderio, mostrando que nós somos superiores, que todos devem nos servir. Então, são estas as ponderações que fazem com que Sulpício se sinta o quê? Fortalecido. Pilatos volta a Carfanaum, ou melhor, a Nazaré, e Sulpício vai agora a Samaria. Filhas, a visão de meus pobres olhos e os apegos suaves ouvidos me dizem que não deve tardar a minha ida ao reino de Deus. Mas algo me fala ao espírito, que ainda não soou a hora da vossa partida. Devo resguardar-vos de qualquer perigo. Então, veja bem, o que ele fez? Simeão está dizendo a Lívia, a Ana e a Flávia que a hora delas ainda não havia chegado, mas que a hora dele não estava e não ia tardar, estava próximo. Então ele estava envolvido, estava amparado, era um ser grandioso, era um ser que estava num padrão superior, estava sendo levado a entender o que estava por ocorrer. Ele deslocou a partir daí blocos de pedra de uma abertura na parede. E a partir daí ele disse: entremos. Serão necessárias, fala Ana, tais providências? E ele vai dizer: o dia de hoje é decisivo e Jesus não me poderia enganar o coração. Há mais de 20 anos não abro esse subterrâneo. Então, ele abriu um subterrâneo, aonde aqui, só no momento em que a sua esposa vivia, fez com que ele retirasse os tropeços e colocou todos os apetrechos necessários ao descanso de um dia, onde ficaria Ana, Flávia e Lívia. Lívia agradeceu, dizendo: eu sei do poderio e sei agora do que eles são capazes. Por isso ela agradeceu. Por isso ela sabia que o que estava em jogo. Simeão disse: guarda esta cruz, falando a Lívia, como recordação de um servo humilde. Ela traduz a gratidão de meu espírito sincero. Então, ele está dizendo
que ele era grato por tudo que Lívia havia proporcionado a Ana e a ele, e aquela comunidade em que ele estava vinculado. Então, elas estavam agora instaladas aqui embaixo, em um local protegido. Confio-vos a minha pobre Ana, como vos entregaria a minha recordação mais querida. Olha bem o que ela está dizendo a Lívia. Confio-vos a minha pobre Ana. É a recordação mais querida dele. Todos os meus filhos me desampararam. Quanto a ti, Ana, ama a tua patroa, como se fosses a mais humilde das suas escravas. Ama ela. Sê agora bendita. Faze o melhor por ela. Ela agora merece de nós toda a nossa consideração. Ajoelhadas e entre lágrimas, tomaram-lhe as mãos e a cobriram essas mãos de beijos afetuosos, agradecendo por tudo que ele estava fazendo por elas. Então, elas ficaram ali resguardadas. Após poucos minutos, abriu a porta da sua casa para Sulpício, ou seja, ele teve a visão, ele preparou e prontamente Sulpício chegou. Sei que se chama Simeão e que hospeda as nobres senhora como sua serva. Enganai-vos. A esposa do senador Lentulus passou por estas paragens, mas deve saber aonde se encontram. Não posso dizê-lo. Então, ele disse que passaram, mas ele não podia dizer. Me ocultas o paradeiro destas mulheres? Não é isto. Conhecendo que no mundo somos todos irmãos, sinto-me no dever de amparar os mais fracos contra a perversidade dos mais fortes. Não procuro fazer o mal. Licor. Se podeis enganar os homens, olha bem o que ele está dizendo. Então, o que ele está dizendo para Sulpício, que era o licor, era: eu estou protegendo os mais fracos contra a perversidade dos mais fortes. E ele vai entender e vai dizer: mas eu não sou mal, eu não procuro fazer o mal. Se podeis enganar os homens, não enganais a Deus com vossos sentimentos inconfessáveis e impuros. Ele percebeu tudo. Então, Simeão percebeu tudo o que estava em jogo, tudo que envolvia Sulpício, toda aquela sensualidade, toda aquela virulência, toda aquela inferioridade. Voltai atrás da insídia que vos trouxe. O homem pode salvar-se pelo bem que pratica, como morrer pelo fogo das paixões. Então lembre-se, nós podemos nos salvar pelo bem que fazemos, ou morrer pelo fogo das paixões. Ele percebeu tudo isso, está dando apontamentos agora para que Sulpício acordasse, para que Sulpício entendesse. Não vim aqui para conhecer tuas bruxarias. Queres ou não prestar as informações? Não posso. Então prendei-o. Aos primeiros golpes de espada, exclamou Sulpício: onde se encontram as forças do teu Deus, que não te defendes? Licor, ainda que fosse um homem poderoso, nunca ordenaria a morte de ninguém. Sou dos que negam o direito à chamada legítima defesa. Toda a nossa defesa neste mundo. Então, ele está falando de forma intimorata, destemida. Toda a defesa neste mundo está em Deus, porque só Ele é o Criador de toda a vida. Somente Ele pode pôr e dispor de nossos destinos. Então, ele está dando um padrão a todos nós. Quem pode tirar a vida é o Cristo. Quem cria a vida é o Pai, é Deus. E quem tira a vida é o Pai. Ninguém mais pode se arrogar a isto, pois está se pondo como alguém que pode ou não determinar sobre a vida dos outros. Por isso, nós somos contra a eutanásia, por isso somos contra o aborto, por isso somos contra a pena de morte, por isso somos contra a violência. Por isso a doutrina espírita vem a fazer uma apologia da vida, favorável à vida. Fizeram a devassa na casa e quebraram todas as coisas de Simeão. Satisfaça os meus desejos e te concederei a liberdade. Então, diante de Simeão, o que ele viu? Ele viu que estavam quebrando tudo.
todas as coisas que ele tinha, rasgaram todos os seus manuscritos, os pergaminhos. Por este preço, toda a liberdade me seria penosa. Deves preferir a morte a transigir. Então, deve-se preferir a morte a transigir com o mal, para que nós não tenhamos medo da morte, mas não tenhamos agora acordo com o mal. É melhor a morte do que agirmos do mal. É melhor agora não fazermos o erro do que compactuarmos para nos livrarmos da morte, erros e desacertos. Saberei arrancar-te a confissão. Agradeci a Jesus pelo aviso providencial, por salvar a vida de Ana, de Flávia e de Lívia. Os companheiros se aproximavam e disseram, não conheceram. Então os companheiros de Simeão Pedro se aproximaram e disseram que não conheciam. Ele sentiu a ingratidão daquelas pessoas, mas recompôs-se rapidamente e murmurou, também vós, Senhor, fostes abandonado. Éreis o Cordeiro de Deus, inocente e puro. O primeiro soldado iniciou o flagício e exclamou para Sulpício, no alto do madeiro existe uma luz que paralisa os meus esforços. E aí tirou-se esse e colocou outro, a mesma coisa se repetia. E colocou-se outro, a mesma coisa se repetia. Eles não tinham forças para flagelarem a Simão. Uma luz agora fazia com que eles não tivessem forças, paralisando seus braços. Sulpício, então, começou os açoites de forma desgrenhada, de forma enlouquecida. Confessas agora, e enlouquecido continuou a bater, fez com que ele fosse morto, mas ele continua a fazer com que o corpo já estava uma pasta. E fala-nos, Emmanuel, não se sabe por quê, se era por conta da cruz estar pouco fincada no chão, ou por uma resposta do mais alto, esta cruz veio tombar e cair sob Sulpício, que veio a falecer. Neste momento, Lívia se apresenta e vai ponderar que antes eles fizessem agora o enterramento desses corpos. E eles reconheceram que ela era uma patrícia. Alguns reconheceram quem ela era. Nós deveremos buscar as autoridades? Não. Não vamos buscar autoridade alguma. Vamos fazer agora duas valas para enterrarmos estas pessoas. E assim foi feito. No relance, Simeão lobrigou duas mãos de leve translúcidas que pareciam alisar-lhe carinhosamente os cabelos. O céu já não era o mesmo, luz branda e misericordiosa. Aos ouvidos chegavam os ecos suaves de uma cavatina do céu, entoada por artistas celestes e invisíveis. Então ele começou a perceber que o panorama se modificava, supunha transportado aos deliciosos recantos de Carfanaum, jurando haver aportado numa Galiléia de flores mais ricas e de firmamento mais belo. Buscou senhorar-se das suas emoções. Deveria ser o país encantado do reino do Senhor. Simeão, o Cristo disse, chegado é o tempo do repouso. Descansa agora das mágoas e das dores, porque chegastes ao meu reino, onde desfrutarás eternamente da misericórdia infinita do nosso Pai. Então, após aquilo ocorrer, Lívia vai fazer esta prece. Jesus meigo e divino mestre, foi hoje o dia glorioso em que partiu para o céu um velho valoroso apóstolo do teu reino. Foi ele aqui na terra, Senhor, a nossa proteção, o nosso amparo e a nossa esperança. Na sua fé, encontramos a precisa fortaleza e foi em seu coração compassivo que conseguimos aurir o consolo necessário. Recebe-o, Senhor, no teu reino de paz e de misericórdia. Simeão tornou-se bem-aventurado por suas dores, suportadas com valor e a fé que nos ensinastes. Ajuda-nos, Senhor, para que compreendamos e pratiquemos os teus ensinos. Então ela fez a prece, todos ficaram comovidos, ela volta a Carfanaum. Em Carfanaum ela vai agora fazer com que Pilatos primeiro foi informado de todos os pormenores que haviam ocorrido. Rugiu de ódio,
selvagem, reconhecendo que defrontava poderosos inimigos, quais Públio Lentulus e sua mulher. Acionou mecanismos de sinistras represálias, recolhendo-se no seu palácio da Samaria, e fez com que todos os habitantes da região pagassem um preço muito caro com a morte de Sulpício. Assassinatos e crimes foram perpetrados pela mente doentia de Pilatos, que achava que o seu licor era muito caro. E ele promoveu todos estes problemas. E aí o que vai acontecer? Por semanas a fio, recebeu Públio Lentulus a visita de samaritanos, que lhe vinham solicitar enérgicas providências contra os desmandos de Pôncio Pilatos. Lívia vai falar o que havia ocorrido a Públio Lentulus. Públio Lentulus vai entender que ela havia sido correta, mas ainda eles estavam separados, ainda não poderiam se aproximar. Em virtude da sua solicitação, as altas autoridades do império determinaram a volta do pretor Salvio para Roma. Comênio volta a Roma, levando a Flamínio um volumoso processo, relacionando todas as crueldades praticadas por Pilatos entre os samaritanos. Então, tudo foi agora colocado nesse volumoso processo. E por muito tempo rolou o processo, até que no ano 35 foi o procurador da Judéia chamado a Roma, onde foi destituído de todas as suas funções e banido para Viena, nas Gálias, aonde se suicidou. Daí a 3 anos, ralado de remorsos, de privações e de amarguras. Então, ele foi agora condenado no Senado e Pilatos foi levado a Viena, nas Gálias, e a partir daí veio a se suicidar. Um crime tenebroso, mas que ele estava sendo julgado pelo que ele havia feito. Lívia conservou Ana junto da sua tutela e ambas continuaram orando junto à cruz que lhes dera Simeão, rogando a Jesus a necessária força para as lutas penosas da vida. Então elas continuaram orando, continuaram agora, e Lívia sozinha, vendo e sentindo todo aquele distanciamento, todo aquele problema da sua família. Flávia só podia ter contatos esporádicos. Um Públio era uma verdadeira fenda entre eles. E ela vai fazer esta prece: filha, não esperes da terra a felicidade que o mundo não te pode dar. Aí todas as venturas são como neblinas fugidias, desfeitas ao calor das paixões ou destroçadas ao sopro devastador das mais sinistras desilusões. Espera, porém, o reino da misericórdia divina. Não aguardes, pois, da terra mais que a coroa de espinhos do sacrifício. Então, ela ouviu esta voz. Ela sabia que era a resposta do mais alto, que a felicidade dela não seria neste mundo. Ela era uma alma muito grande para ficar afeita às questões menores da terra. E ela havia entendido que ela iria aguardar a coroa de espinhos para que ela pudesse também adentrar este reino de paz e de venturas, que ela só conseguiria com muita renúncia e com muito sacrifício. Então, é desta forma que nós vemos agora esta postura de Lívia junto a esta família. Então, nós vamos finalizar esta aula mostrando que esse sacrifício, primeiro, Jesus para conosco, segundo, de Lívia para com a família, para com esta comunidade de Simeão, com um grupo de pessoas, de Ana, que renuncia para servir, nós possamos entender que isso são exemplos para a nossa vida. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus e a Jesus por esta belíssima oportunidade de conhecermos um pouco mais, Senhor, da sua vida no plano material, da sua vida entre todos nós, seres errantes, preconceituosos e imperfeitos, seres que se apequenam quando a dor se aproxima, seres que titubeiam quando as dificuldades se estabelecem, seres que ainda não temos a grandeza do enfrentamento
olhando a vida sob o prisma espiritual. Ampara-nos, Senhor, para que isso possa surgir em cada um de nós, para que nós superemos os nossos limites, as nossas imperfeições e compreendamos melhor a nossa existência de seres espirituais, que deveremos nos devotar cada vez mais a coisas mais puras e mais profundas, que sejam amparadas as entidades e todos aqueles que, de alguma forma, estão sintonizados à nossa reunião. E nós, agradecidos por este amparo, por esses emissários, por essas bondades, finalizamos em teu nome, Senhor, esta reunião, dando graças a Deus. E que assim seja.